noite, amigos, amigas. Vamos ao nosso vídeo de hoje, Escola Teológica Católica. Mas primeiro vamos rezar, como a gente faz sempre, nos encomendar a Deus, porque o cristão ele nunca deve fazer nada sem antes pedir a bênção de Deus, porque sem Deus nós não somos nada. E para falar das coisas de Deus, a gente precisa pedir a ajuda do Espírito Santo, a graça de Deus, para que a gente possa falar só aquilo realmente que Deus nos autoriza a falar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pedindo também a intercessão da nossa mãe, para que ela também interceda por nós, para que nós também possamos guardar e praticar a palavra do seu Filho Jesus, assim como ela praticou. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, amigos, amigas do nosso canal. Hoje nós vamos dar sequência ao nosso estudo bíblico. Graças a Deus, nós estamos aí avançando. Já tivemos aí algumas aulas sobre o primeiro livro da Bíblia, que é o Gênesis, que é um livro muito importante, faz parte lá do Antigo Testamento, do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, que para os judeus era a Torá, a lei de Moisés. Então, o Gênesis ele é importante por quê? Porque ele narra a criação do mundo, que nós já vimos, de todas as coisas por Deus, e depois também a história dos patriarcas, que é onde começa a história do povo hebreu, que depois da descendência desse povo nasceria o Messias, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós estamos estudando agora a vida do patriarca Abraão, que é o pai do povo judeu, tá? E também, podemos dizer assim, o pai de todos aqueles que creem, né? Porque Abraão, através dele, né, que Deus escolheu, tirou ele lá da terra dele, para que dele nascesse o Messias, tá? Então, desde lá de Abraão é que Deus vem preparando o povo, né, descendente de Abraão, que são os israelitas, os judeus, ou hebreus, tanto faz, para que nascesse o nosso Salvador, tá? Então, hoje, nós vamos dar sequência, tá, ao nosso estudo bíblico. Eu vou sempre usar a Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia que eu gosto mais para estudar. Mas se você tiver outra Bíblia para acompanhar, tá, que seja católica, ok? Não, use sempre uma Bíblia católica, porque nós temos 7 livros a mais e a nossa tradução também é diferente. Então, por que eu estou falando isso? Porque às vezes acontece de algum católico usar a Bíblia protestante, e a igreja pede para não se fazer isso. Se você é católico, tem que usar a Bíblia católica. Se você é protestante, usa a Bíblia protestante. Tá? Não estou falando para você jogar fora a Bíblia, não estou falando isso. Dê para alguém que é protestante. Entendeu? Compre uma Bíblia católica para você. Todas as livrarias católicas aí tem. Então você pode comprar ou a Bíblia de Jerusalém, que é muito boa para estudo, tá? Ou a Bíblia da Ave Maria, que é uma Bíblia também que a gente usa muito. A gente usa na igreja mais a da Ave Maria do que a de Jerusalém. Só que, por exemplo, para fazer teologia, a gente usou de Jerusalém, que ela é melhor para estudo do que a da Ave Maria. Mas você pode usar também outras traduções que sejam aprovadas pela igreja, como a da CNBB, a da editora Santuário também, tá? Mas as duas melhores que eu considero é a de Jerusalém e a da Ave Maria, tá? Então, gente, na aula passada, tá, nós terminamos
falando da parte de Sodoma, de Gomorra, aquela parte do pecado daquelas cidades, tá? Hoje nós vamos continuar, então, aí, estudar um pouco sobre Abraão, ok? Então, gente, aqui no capítulo 20 do livro do Gênesis, tá? Gênesis capítulo 20, fala que Abraão ele se encontrou lá com um rei chamado Abimeleque. E ele falou para Abimeleque que a esposa dele, que era Sara, era sua irmã. Tá? Ele mentiu. Por quê? Porque se ele falasse que era esposa dele, o rei ia matar ele para ficar com a mulher dele, que o rei gostou lá da mulher dele. Então ele falou que era irmã. Só que Deus, em sonho, apareceu para esse rei e falou para ele não fazer isso, para ele não, vamos dizer assim, ficar com Sara, né? Que ele queria ter uma relação com Sara. Só que Deus, em sonho, aparece para ele e fala para ele não fazer isso, porque ela é mulher de Abraão. E o rei vai reclamar com Abraão. Pô, por que você disse que ela era sua irmã se ela é sua mulher? Aí Abraão explicou para ele que ele tinha medo, né, que se ele contasse do rei poder matar ele, mas que Sara realmente era irmã dele por parte de pai, entendeu? Porque naquela época as tribos se casavam na mesma tribo, tá? E ainda não tinha a lei de Moisés, tá? Então ainda podia ainda ocorrer esse tipo de coisa, tá? Depois, na época do Levítico, ali, do Êxodo, do Levítico, aí Moisés vai dizer que não pode mais casar irmão, parentes, vamos dizer assim. Mas aqui no Gênesis ainda se tolerava, não era o correto, tá? Era uma coisa que Deus tolerava por causa do pecado original, ok? Mas não era que fosse certo, que Deus aprovasse aquilo, não. Deus tolerava, vamos dizer assim. É igual o caso das filhas de Lot também, que não tinham com quem se casar, e acabaram tendo filhos, engravidando do próprio pai, nós vimos na aula passada. Então, são coisas do Antigo Testamento que a gente tem que ter muito cuidado na hora de ler, de interpretar, que a gente pode achar que a gente pode fazer isso para a nossa moral hoje. Lembrando que nós estamos lá atrás, um povo totalmente primitivo, que ainda não tinha ainda a moral que nós temos hoje. Então, hoje, lógico que para nós isso é inconcebível, se casar com parentes, né? Principalmente pai com filha, né? Filho com pai, isso aí é incesto, né? Então nada disso, tá? Então Abraão ele mentiu, tá? É outra coisa também que muita gente, mas por que Abraão, sendo um homem de Deus, mentia tanto, né? Veja, o que acontece é que era fruto do pecado original que colocou essas imperfeições das pessoas do Antigo Testamento. Mas isso não quer dizer que Abraão não seja, por exemplo, santo. Muita gente pergunta, né? Por que a igreja não trata as pessoas do Antigo Testamento de santo? Por exemplo, Abraão. Abraão é considerado um santo para a igreja? Sim. Mas como se ele fazia essas coisas? Por isso, exatamente por isso, a igreja prefere não fazer uma imagem de Abraão, por exemplo. A igreja prefere fazer uma imagem de pessoas do Novo Testamento. Por quê? Justamente por isso, porque a moral deles era diferente da nossa. E o santo, para nós, é um modelo. Então, nessas coisas, a gente não pode imitar. Nós podemos imitar outras coisas. Por exemplo, a fé de Abraão, nós vamos ver daqui a pouco. Abraão tinha uma fé muito grande, isso você pode imitar. Agora, tinha coisas que ele fazia que nós não podemos imitar. Por isso que a igreja prefere, então, por exemplo, fazer as imagens de pessoas do Novo Testamento, que a moral do Novo Testamento é diferente do Antigo Testamento. Entenderam? Eles ainda estão naquela moral imperfeita, primitiva, que Deus teve que vir aperfeiçoando até chegar em Jesus. Quando chega em Jesus, volta tudo ao normal. Tanto que Jesus fala, foi falado para vocês o seguinte, mas eu vos digo o seguinte, entendeu? Então o próprio Jesus já diz que lá no Antigo Testamento foi falado uma coisa, mas ele está dizendo, não é que ele veio para mudar a lei, ele veio para aperfeiçoar a lei de Moisés. Foi isso que ele falou lá em Mateus capítulo 5, no Sermão da Montanha. Entenderam? Então essas coisas não devem nos assustar, tá? Essas imperfeições dos homens de Deus, vamos dizer assim, tá? Era uma coisa que Deus tolerava, mas que Deus foi mudando aos poucos até Jesus vir e mudar totalmente isso, tá bom? Então depois você pode ler aí no capítulo 20, isso que eu estou falando. No capítulo 21 acontece o nascimento de Isaac, ok? Deus já tinha dado um filho a Abraão, que era Ismael, que era o filho da escrava, e agora Deus cumpre a promessa a Abraão. Por quê? Porque Deus fala, né, através daqueles 3 anjos lá, que nós vimos na aula passada, Deus falou, daqui a um ano
a sua mulher vai conceber mesmo na velhice. Tanto que Sara começou a rir. Aí o anjo falou, você riu, mas você vai ver, porque as promessas de Deus se cumprem. Tá? Então Deus não mente. Quando Deus fala uma coisa, acontece, porque Deus é Deus. Não é? Então, Deus dá um filho a Abraão, que é Isaac. Sara era estéril, mas ela concebeu por obra de Deus, ok? Então, quando Sara concebe, ela expulsa Agar, que era escrava, e seu filho para o deserto, manda eles embora, entenderam? Abraão fica triste, mas ele, vamos dizer assim, deixa. Né? Eu penso, né, que, não sei, para agradar a mulher, né, também não foi uma coisa correta, deixar o filho dele, né, morrer de fome lá no deserto, de sede talvez, né, para agradar a própria esposa. Por isso que eu estou falando, são coisas que acontecem lá no Antigo Testamento e para nós não entendemos, entendeu? Você não deixaria seu filho, mesmo que não fosse seu filho legítimo, né, da sua esposa, vamos dizer assim, se você tivesse um filho fora do casamento, por exemplo, a lei manda tratar dele. Então, se você não tratar, não pagar pensão, você vai preso. Então, antigamente, não. Então, ele deixou que o filho, né, e a escrava, né, fosse lá para o deserto, passaram necessidade, mas o anjo do Senhor apareceu e falou para eles, não, eu não vou deixar vocês passarem necessidade. Por quê? Porque ele é filho de Abraão também. Eu já expliquei aqui nas aulas anteriores. O Ismael era descendente dos ismaelitas, que hoje são os muçulmanos. E Isaac, o filho da Sara, é os judeus. Por isso que eles são irmãos e brigam até hoje lá na Palestina. Também já expliquei sobre isso, os irmãos. Os dois acham que têm direito àquela terra, tá? Porque os dois realmente são filhos de Abraão, tá? Mas, como são irmãos, poderiam tratar no diálogo, preferem tratar na guerra, né? Infelizmente. Tá? Então, o anjo do Senhor, que representa o próprio Deus, o anjo quer dizer um mensageiro de Deus, aparece então e não deixa que eles passem fome e eles acabam retornando para... O anjo fala para a escrava voltar, se humilhar, tá? Para que ela volte para Abraão. E Abraão recebe novamente o seu filho em casa, ok? Isso está no capítulo 21 aí, depois você pode ler, ok? Aí depois mostra uma conversa de Abraão também com Abimeleque também, já falamos sobre eles, tá? Eles fazem aí um pacto, os dois, ok? E no capítulo 22, que é o que eu quero que a gente pare um pouquinho para debater hoje. Para debater não, para conversar hoje. Gênesis capítulo 22, o sacrifício de Abraão. Esse texto ele é muito importante para nós, mas ele surge alguns questionamentos, até mesmo sobre a nossa fé, ok? Eu quero, então, ler com vocês esse capítulo 22, demorar um pouquinho nele, porque eu creio que é muito importante esse texto, de Gênesis capítulo 22. Então, você pode abrir aí sua Bíblia, se quiser me acompanhar, tá? Na Bíblia de Jerusalém, na página 61. Então, fala do sacrifício de Abraão. Ou seja, Deus pede que Abraão sacrifique o seu filho. Muita gente não entende esse texto. Tá? Como é que Deus pode pedir para que Abraão mate o seu próprio filho? Não é que Deus ruim é esse. Lembre-se que Deus não pode fazer o mal, gente. Isso é uma coisa que não pode passar pela nossa cabeça. Ok? Então, longe disso. Primeira coisa que eu quero explicar. Os judeus são os únicos povos da antiguidade que não faziam sacrifícios humanos. Sabia disso? Só os judeus não faziam. Todos os povos da antiguidade faziam sacrifícios humanos. Você sabia disso? Não só aqueles povos lá do Antigo Testamento, os babilônios, os egípcios, os filisteus, todos aqueles pagãos. Não estou falando só desses, não. Até mesmo na nossa cultura aqui mais recente, eram feitos sacrifícios humanos. Por exemplo, os maias, sabia que os maias faziam sacrifícios humanos? Os astecas aqui no México, coladinho com a gente, faziam sacrifícios humanos. Você assista, quando você puder, tá? O filme Apocalipto, do Mel Gibson. Assista esse filme que você vai entender o que eu estou falando. Tá? Você vai ver aquelas pirâmides lá do México. O que é essas pirâmides lá que existem até hoje lá no México? Eles faziam sacrifícios humanos lá aos deuses, tá?
cortavam as pessoas e jogavam o cadáver lá embaixo para as pessoas comerem. Eram canibais. Isso, muitos anos antes do México, né, ser colonizado pela, igual o Brasil também foi, antes do ano 1500, mais ou menos, era assim. Tanto que Nossa Senhora de Guadalupe aparece ali também para acabar com isso. Aparece aquele índio, que os índios também eram antropófagos, eles também faziam sacrifícios humanos. Não só os índios do México, mas os índios brasileiros. Sabia disso? Quando Cabral chegou aqui, já tinha os índios. Veio para cá o padre José de Anchieta, que hoje é santo, São José de Anchieta. Eu tenho até um livrinho dele contando a vida dele, porque eu não estou com ele aqui agora para mostrar. Qualquer dia desse eu posso até mostrar para vocês. Eu tenho o livrinho dele. Foi canonizado, é santo. Ele veio para o Brasil, ele nasceu em Portugal, não é? E ele veio para o Brasil para evangelizar os índios, e ele quase foi morto pelos índios. Por quê? Porque os índios eram canibais, faziam sacrifícios humanos. Então, o padre São José de Anchieta foi catequizando os índios, batizava os índios, e os índios pararam com isso. Então, os judeus eram os únicos que não faziam sacrifício de pessoas, de animais, eles faziam. Justamente o animal ficava no lugar do ser humano. Por quê? Porque o animal não tem alma. Já o ser humano tem. Aquele sopro de vida que Deus colocou ali no Gênesis é a nossa alma imortal. Então, os judeus não sacrificavam vidas humanas, eles sacrificavam animais no lugar das pessoas. Tá? Mas aqui é interessante, aqui Deus pede que Abraão faça um sacrifício, e o sacrifício do seu filho único, que era Isaque, que Abraão tanto amava, tanto esperava depois de tanto tempo. Então, uma vez eu li um livro, tá? E pior não é isso não, pior que era um livro, eu não vou dizer o nome do padre, mas era de um padre, conhecido da mídia, tá? Eu não vou falar mal do padre, tá? O livro que ele escreveu, estava escrita essa passagem, e ele questionava essa questão. Por que Deus, sendo amor, mandou que Abraão matasse o seu filho? Entendeu? Eu confesso que eu não gostei do livro. Tá? É um padre muito famoso, eu não vou dizer o nome dele por respeito, eu não sou de ficar falando mal de padre, tá? Porque eu respeito todos os sacerdotes, porque eles são ungidos do Senhor. Tá? Mas esse livro que eu li, eu não gostei por isso. Porque Deus, ele não pode ser questionado. Você não pode questionar Deus. Deus tem os seus desígnios. Agora, o que a igreja diz? Por que Abraão pediu o sacrifício do seu filho? Vamos explicar daqui a pouco. Vamos então ler a passagem, porque eu penso que é uma passagem muito importante, ok? Então, o sacrifício de Abraão. Depois destes acontecimentos, sucedeu que Deus pôs Abraão à prova e lhe disse. Então, era um teste que Deus estava fazendo. Okay? Abraão, ele respondeu, eis-me aqui. Deus disse, toma teu filho, teu único que tanto amas, Isaque, e vai à terra de Moriá. E lá o ofereças em holocausto sobre uma montanha que eu te indicarei, que é o Monte Moriá, ok? Eu vou ler tudo e depois nós vamos explicar a passagem, tá? Abraão se levantou muito cedo, selou seu jumento e tomou consigo 2 de seus servos e seu filho Isaque. Ele rachou a lenha do holocausto, que eram os sacrifícios que eles faziam para Deus, ok? E se pôs a caminho para o lugar que Deus lhe havia indicado. Então, como é que Abraão era obediente a Deus? Isso nós devemos imitar, né? No terceiro dia, Abraão, levantando-se os olhos, viu de longe o lugar. Abraão disse a seus servos, permanecei aqui com o jumento. Eu e o menino iremos até lá, adoraremos e voltaremos a vós. Abraão tomou a lenha do holocausto e a colocou sobre o seu filho Isaque. Tendo ele mesmo tomado nas mãos o fogo e o cutelo, e foram-se os 2 juntos. Isaque dirigiu-se a seu pai Abraão e disse, meu pai. Ele respondeu, sim, meu filho. Eis o fogo e a lenha, retomou ele. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu, é Deus quem proverá o cordeiro para o holocausto, meu filho. E foram-se os 2 juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe indicara, Abraão construiu um altar, dispôs a lenha, depois amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar.
em cima da lenha. Abraão estendeu a mão e apanhou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu e disse: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. O anjo disse: Não estendas a mão contra o menino, não lhe faças mal algum. Agora sei que temes a Deus, tu não me recusaste teu filho único. Abraão ergueu os olhos e viu um cordeiro preso pelos chifres no arbusto. Abraão foi pegar o cordeiro e ofereceu em holocausto no lugar de seu filho. A este lugar, Abraão deu o nome de O Senhor Proverá, de sorte que se diz hoje: sobre a montanha o Senhor proverá. O anjo do Senhor chamou uma segunda vez a Abraão do céu, dizendo: Juro por mim mesmo, palavra do Senhor, porque fizeste isso, porque não me recusaste teu filho único, eu te cumularei de bênçãos e te darei uma posteridade tão numerosa quanto as estrelas do céu e quanto a areia que está na praia do mar. E a tua posteridade conquistará a porta de seus inimigos. Porque a tua posteridade serão abençoadas todas as nações da terra, porque tu me obedecestes. Abraão voltou com seus servos e juntos puseram-se a caminho para Betsabeia. Abraão residiu em Betsabeia. Então, gente, esse texto, ele é belíssimo, mas ele é belíssimo. Desde quando eu li ele pela primeira vez, ele me mexia muito comigo, tá? Eu não fiquei nem muito preso na questão, né, se Abraão ia matar o filho, se não ia, mas pela cena em si, não é? E pelas coisas que depois eu fui aprendendo, depois fui fazer teologia, fui lendo nos livros, e fui vendo que essa passagem ela é belíssima. A interpretação dessa passagem ela é muito mais espiritual do que a gente ficar se prendendo, né? Abraão ia matar o filho, não ia matar o filho, entendeu? A gente às vezes fica preso nessas coisas, né? Discute muito essas coisas e às vezes esquece da parte espiritual do texto, tá? A gente fica muito preso na letra da Bíblia, por isso que São Paulo já alerta, né? Para a gente ter cuidado com a letra mata, mas o espírito vivifica. Ok? Então a Bíblia ela não é para você ler ela fundamentalista, tá? A igreja nunca gostou de ler a Bíblia assim, ao pé da letra. Não, você tem que buscar a revelação, aquilo que Deus quer falar com você, tá? Para você não entender de forma errada esse texto. Então, jamais Deus vai pedir, né, que uma pessoa mate o outro. Lembra de Jó? Deus não se contradiz. O que Deus falou lá para Jó? Para Satanás que queria tentar Jó. Você pode fazer o que você quiser com Jó, mas você só não vai matar ele. Então, como é que Deus falou para não matar Jó e aqui ia mandar matar Isaac? Então, não tem lógica. Deus não é incoerente. Então, gente, qual é a interpretação desse texto, gente? Claro que Deus não ia deixar Abraão fazer isso. Deus ali estava testando Abraão. Foi um modo de Deus testar. Porque Deus sabia que Abraão tinha fé a ponto que ele ia temer a Deus, tanto que diz aqui no texto, que Abraão, agora sei que temes a Deus, tu não me recusaste teu filho. Então, é para mostrar para nós que Abraão tinha o temor de Deus. E isso que nós temos que imitar de Abraão, a fé de Abraão, o temor de Abraão. O temor de Abraão, gente, o temor de Deus é um dom do Espírito Santo. Nós vamos fazer também um vídeo sobre os 7 dons do Espírito Santo, eu vou explicar sobre isso. Mas o temor de Deus não é você ter medo de Deus. Muita gente, vamos dizer assim, entende errado. Temor de Deus é você ter medo de Deus. Deus vai me castigar. Não. Deus não castiga ninguém, mas Deus é justo. O temor de Deus é você obedecer a Deus. É isso que Abraão fez. Aquilo que Jesus fala. Eu obedeço primeiro a Deus, eu obedeço mais a Deus do que aos homens. Jesus falou isso 2 vezes. Tá? Nos Atos dos Apóstolos também está escrito isso. Tá? Então, primeiramente, você tem que obedecer a Deus. Porque até mesmo pessoas humanas, até seu pai, até sua mãe. Você tem que obedecer pai e mãe? Sim. Mas primeiro Deus. Depois você obedece pai, mãe, tio, vô, vó, seu patrão, o sacerdote da sua igreja, por amor a Deus. Agora, primeiro você tem que obedecer ao pai. E se alguém falar alguma coisa com você que não esteja de acordo com as leis de Deus, você não precisa obedecer. Você sabia disso?
Ué. Qualquer pessoa, seja da sua família ou de fora, se falar alguma coisa para você que não esteja de acordo com a vontade de Deus, você não precisa obedecer. Por quê? Primeiro você deve obedecer a Deus, depois aos homens. Tá? Então, antes de você fazer qualquer coisa, você tem que ter discernimento. Será que Deus aprova o que eu vou fazer? Não é o homem. Tá? Na hora que você for fazer qualquer coisa na sua vida, o que Deus quer de mim? Será que realmente é vontade de Deus? Será que eu não estou violando uma lei de Deus para obedecer uma vontade humana ou uma vontade minha? Por que o mundo está como está? Porque muitas vezes as pessoas fazem a sua vontade, não a vontade de Deus. O corpo é meu, eu faço o que eu quero. Quem te disse isso? Você pode... eu já falei isso aqui, vou repetir. Você pode... Jesus já disse isso. Colocar um dia a mais para a sua vida? Não. Se Deus te chamar hoje, meu filho, você vai. Daqui a 1 minuto você pode morrer. A vida pertence a Deus. Então, como é que você faz o que você quiser? Não, meu amigo. Não. Então, nós não nos pertencemos, diz São Paulo. Nós pertencemos ao Senhor. Então, você não pode achar que você pode fazer qualquer coisa. Não. O que São Paulo diz? Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Então, por isso que nós temos o Espírito Santo, por isso que nós recebemos o sacramento do crisma. O crisma não é só para a gente... as pessoas, nossa, lá está sendo crismado. Não, meu amigo. O crisma, você recebe ali os dons do Espírito Santo. E um deles é o temor de Deus, para você o quê? Analisar. Será que isso é vontade de Deus para a minha vida? Tá? Então é uma coisa que a gente tem que pensar. E Abraão tinha isso. Além da fé muito grande em Deus, ele tinha o temor de Deus. Por isso que Deus... Gente, Deus nos conhece. Deus é onisciente. Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Deus sabe de todas as coisas. Deus sabia que Abraão, né, ele não... Vamos dizer assim... se fosse preciso, ele faria. Mas que não seria preciso, porque qualquer coisa que Deus pedisse para Abraão, Abraão faria. Ok? Deus nos conhece. Deus não pede nada além das nossas forças de São Paulo. Deus é fiel. Então, não vamos colocar essas besteiras, né? Como é que pode Deus pedir isso? Gente, vamos entender, tá? Que Deus, ele conhece os nossos corações. Tá? Agora, muitas vezes, ele nos prova. Isso aí são provações que muitas vezes Deus permite que nos aconteça. Ok? Agora, Deus também sabe, ele prova aquelas pessoas que ele sabe que tem força. Deus nunca vai te dar uma cruz maior para você carregar do que você pode suportar. A igreja ensina isso. Tá? Então, é aquilo, né? Nunca mostre que você tem um grande problema, mas mostre o seu problema que você tem um grande Deus. Então, qualquer dificuldade que você passar, Deus não vai permitir que você ultrapasse o seu limite. Entendeu? Então, é por isso, gente, que Deus sabia que Abraão tinha fé em Deus a ponto de, se fosse necessário, de sacrificar o seu filho, mas que não ia precisar. Agora, veja, Isaac é uma figura de Jesus Cristo. Aí é que está. Aí vem a interpretação do Novo Testamento que nós temos que fazer. Entendeu? Isaac ali representa o próprio Cristo. Tá? Então, veja. Abraão ali é quem? É Deus. Ok? E quem que se imolou? Jesus. Então, Isaac ali representa quem? O Cristo. Ok? E Abraão ali representa o Pai. Entendeu? Então, é por isso. Então, nós temos que ver além da letra, nós temos que interpretar a parte espiritual do texto. Tá? Então, quando você lê esse texto, não fique se prendendo a isso. Tá? Abraão ia matar ou não ia matar o seu filho? Isso não é o mais importante para nós. O mais importante é que Isaac representava o Cristo e Abraão representava o Pai. Que, no Novo Testamento, o Pai, sim, Abraão não precisou matar o seu filho, mas Deus permitiu que o seu filho morresse para nos salvar. Essa é a interpretação que a igreja dá para esse texto belíssimo do sacrifício de Isaac. E o sacrifício, quem que deu o verdadeiro sacrifício? Foi o Cristo. Então, quem derramou realmente o sangue por amor à humanidade foi Jesus Cristo, não foi Isaac. Ok? E tem muita coisa aqui no texto que a gente vê a simbologia do sacrifício de Jesus. Sabia disso? Então, agora nós vamos ver as particularidades do texto. Vamos lá.
Primeiramente, aonde que é feito o sacrifício? Na montanha. Qual montanha? O Monte Moriá. Sabe onde fica o Monte Moriá? Em Jerusalém. Aonde que Jesus o sacrifício de Cristo foi aonde? Em Jerusalém. Por isso que Jesus fala, um profeta nunca é morto fora de Jerusalém. Então, aquele sacrifício que ia ser derramado por Isaac ali no Monte Moriá, foi derramado pelo Cristo na cruz em Jerusalém, que aqui era o Monte Moriá. Entendeu? Então, o Monte Moriá aí representa Jerusalém, onde Jesus fez o sacrifício, onde Isaac ia ser sacrificado. Ok? Isaac, ele não foi crucificado, mas foi sacrificado. Mas foi o quê? Um cordeiro. Fala aí várias vezes aí. Né? Abraão tomou o cordeiro e sacrificou em lugar de Isaac. Quem é o cordeiro? Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1,29. São João 1,29. É o Cristo, olha aí. Então, aquele animal que foi sacrificado no lugar de Isaac é o Cristo. Entendeu? Simbolizava o Cristo. É o verdadeiro cordeiro de Deus. Ok? Tem outra coisa interessante aqui. Vamos ver? Versículo 4. No terceiro dia, Abraão levantou os olhos e viu de longe o lugar. Terceiro dia aconteceu o quê? Depois do sacrifício de Cristo? A ressurreição. Olha aí. Tá vendo? Depois de 3 dias, no terceiro dia, Jesus ressuscitou. Foi feito sobre um altar, versículo 9. Abraão construiu um altar. Aonde que é feito o sacrifício? Aonde que é perpetuado o sacrifício de Cristo? Na Santa Missa, no altar. Entendeu por que nós temos altar na nossa Igreja Católica? Por causa disso. O texto diz bem claro que o sacrifício de Cristo foi feito, o sacrifício de Isaac foi feito no altar, como o sacrifício do Cristo também, simbolizado também na última ceia ali. Então, por isso que nossa igreja tem o altar, que o sacrifício de Cristo na missa tem que ser perpetuado sobre o altar. O altar significa quem? O próprio Cristo. Entendeu? Então, por isso que nossas igrejas têm o altar, que é benzido pelo bispo, e que você, quando chegar na igreja, você deve fazer reverência quando você passar diante do altar. Não é para aquela pedra que está ali, não. É porque o altar representa o Cristo que vai ser imolado na Santa Missa. Então, quando você chegar na igreja, quando você passa em frente à igreja, você não faz o sinal da cruz. Por quê? Porque Jesus mora ali dentro. É a casa de Deus. Então, a gente pergunta, isso é superstição? Não, meu amigo, isso não é superstição. Não é. Por que nós fazemos sinal da cruz quando a gente passa diante de uma igreja? Porque Deus mora ali dentro. Jesus mora ali, a casa de Deus. E o Santíssimo está ali. Depois que o padre pega as hóstias e distribui para os fiéis, ele coloca no sacrário. Então, Jesus está ali dentro. O corpo de Cristo. Se Jesus está ali, você deve fazer o sinal da cruz em sinal de reverência e respeito. E quando você passar diante do altar, você deve fazer também a reverência, porque o altar representa o próprio Cristo, que foi imolado na Santa Missa. E quando você passar diante do Santíssimo, você deve fazer a vênia, ou seja, eu que errei. A vênia, que é assim, você deve fazer em frente ao altar. Diante do sacrário, que é onde fica a hóstia, você deve fazer a reverência, ou seja, se ajoelhar ou com um joelho ou com os dois. Tá? Agora, se a hóstia estiver em adoração, ali no Santíssimo, naquele ostensório, naquele objeto, né, de ouro, que todo mundo pergunta o que é aquilo chama-se ostensório. Se a hóstia estiver ali, aí você tem que fazer adoração, porque ali o corpo de Cristo está ali, e o próprio Jesus está ali. Tá? Então, são coisas que nós fazemos, não é por superstição, não. Tudo, gente, tem um sentido. Ok? Então, quando você passar diante de um altar, você deve sim fazer a vênia, tá? Como sinal de reverência a Jesus que foi imolado ali no altar. Tá? Você ali está dizendo o quê? Eu creio que Jesus ali se imolou por amor a mim. Isso ali é perpetuado na Santa Missa. É o mesmo sacrifício de Cristo que é perpetuado. Já expliquei sobre isso. Se você quer aprofundar nisso, leia o livro Banquete do Cordeiro, do Scott Hahn. Já indiquei muitas vezes esse livro aqui.
tá? Então, você vai aprender muito mais sobre o que eu estou falando, ok? Então, gente, tem muita coisa que esse texto nos ensina, tá? E mais duas coisas que eu quero falar. Deus promete aqui muitas bênçãos para Abraão porque ele foi obediente. Gente, no Antigo Testamento, ser obediente a Deus era tudo, tá? Os dois piores pecados do Antigo Testamento eram desobediência e idolatria. Okay? Deus punia severamente, porque Deus é justiça, tá? Então Deus punia severamente no Antigo Testamento a idolatria e a desobediência. Moisés não entrou na terra prometida por desobediência, tá? Tem muitos exemplos que nós poderíamos dar aqui, muita coisa. Saul, Deus tirou o reinado de Saul por desobediência. Então tem muito. Davi perdeu lá o filho que ele teve com aquela mulher lá por desobediência. Então tem muitos textos do Antigo Testamento que Deus, o Jonas foi desobediente a Deus também, ficou lá 3 dias no ventre do peixe. Então quer dizer, gente, desobediência é uma coisa terrível. Então, quando Deus fala, e Adão e Eva, pior ainda, desobedeceram a Deus, e olha só o que aconteceu depois. Então, gente, Abraão nos ensina isso, ser obediente a Deus, a vontade de Deus na nossa vida. Tá? E Deus faz uma promessa a Abraão, do seu povo vai nascer o Messias. Então, quando ele fala aí, né, eu te abençoarei, te cumularei de bênçãos, e eu te darei esta terra. Essa terra é o quê? É a terra prometida de Canaã, que seria Jerusalém, e para nós é o quê? É o céu. Então, se você for obediente a Deus, se você for uma pessoa temente a Deus, Deus vai te dar a salvação, Deus vai te dar o céu. E para Abraão, Deus promete o quê? A terra prometida de Canaã, e para os seus descendentes, Jerusalém, e o Messias, que seria o Salvador. Ok? Então, gente, esse texto é maravilhoso. Tá? Olha, você viu quanta coisa que a gente pode explicar num texto só, do Gênesis 22, e a gente não ficou preso só, por que Deus pediu para sacrificar ou não Isaac? Tá vendo como é que tem coisas muito mais bonitas, muito mais importantes do que ficarmos presos a uma coisa que para nós é inútil? Agora, uma coisa você tem que ter em mente. Deus nunca pode fazer o mal, ok? E jamais faria o mal. Pelo contrário, Jesus diz, só Deus é bom, somente Ele. Claro, Jesus estava falando como homem, a Santíssima Trindade, ok? Entendeu, gente? Então, esse texto é belíssimo, ok? Eu gosto muito, então eu penso que ficou bem explicado aí sobre esse texto de Gênesis 22, tá? No Gênesis 23, aí, fala que Abraão compra uma sepultura para a família dele. Então, aí, gente, tem uma coisa importante. A importância que os judeus davam para os mortos, tá? Vamos dizer assim, sepultar os mortos, ok? Infelizmente, os fariseus, os saduceus, eles tinham lá a cultura deles que achavam que se você tocasse no corpo de um morto, ficava impuro, tá? Isso aí para nós não vale, ok? Então nós temos que ter muito respeito com as pessoas que já faleceram, que falecem, vamos dizer assim. Né? Então, porque morreu, acabou, então, né? Infelizmente eu ouço muito isso, tá? Mas eu tenho que falar aqui em nome da igreja. Eu respeito quem pensa diferente de mim, mas eu tenho que falar em nome da igreja. A igreja diz que nós temos que ter muito respeito pelos túmulos, não só pelos túmulos, mas pelo corpo da pessoa. Tá? Tem gente que fala, morreu, acabou, me enterra em qualquer lugar. Né? Não, gente, nosso corpo é templo do Espírito Santo. Vai ressuscitar. O mesmo corpo vai ressuscitar, só que glorificado. Mas é o mesmo corpo. Jesus ressuscitou com o seu corpo, só que é um corpo glorioso. Ok? Então, gente, não tem nada desse negócio Tanto que a igreja faz missa de corpo presente, você sabia disso? Se você é católico, se um parente seu morreu, chame um sacerdote, um diácono, tá? Ou se for um diácono não pode, mas se for um padre, para fazer ali uma missa de corpo presente, tá? Por quê? O padre vai abençoar, inclusive, aquele corpo que vai ser entregue à terra, mas que um dia vai ressuscitar. Então, tudo, gente, na nossa vida cristã tem um sentido. Então, aqui no capítulo 23, Abraão, ele compra uma sepultura, tá? Para enterrar sua esposa e depois ele próprio. Tanto que ele fala, quando eu morrer, eu quero ser enterrado lá onde eu comprei lá minha sepultura. Então, você deve sim ter
a sua sepultura, para você sepultar os seus mortos, ok? E você ir lá também, não é deixar de qualquer jeito. Eu não estou falando para você fazer lá uma coisa lá gigantesca, né, enfeitar, não estou falando isso. Tá? Mas também não deixar acabar, igual eu vejo, né? Túmulos lá, pessoas enterradas de qualquer jeito. Gente, são pessoas humanas que um dia Deus vai ressuscitar. Está cheio de textos bíblicos que falam isso. Okay? Então, muito respeito com o corpo da pessoa e com os túmulos. Okay? Não profane um túmulo cristão. Okay? Antigamente se fazia missas na sepultura dos santos, sabia disso? Antes do Constantino, porque não podia fazer missa nas igrejas, por causa dos imperadores romanos, as missas eram celebradas nos cemitérios. Por quê? Para pedir a intercessão daquela pessoa que tinha morrido. Por isso que a igreja faz missa até hoje, no dia de finados. Entendeu? Então, tudo, gente, tem um sentido, tem um significado. Ok? Aí, no capítulo 24, aí já começa a falar de Isaac. Ok? Começa a falar de Isaac. Isaac, Abraão pede para que Isaac ele arrume também uma esposa, também lá dos seus parentes, porque assim como Abraão também casou com Sara, que era sua parenta, né? Abraão então pede então que Isaac escolha então uma mulher que fosse também da sua parentela. Por quê? Por quê, gente? Porque os judeus eles tinham muito medo que as pessoas casassem com pessoas de fora do judaísmo, porque levava eles para o mau caminho, igual Salomão. Só você vê a história de Salomão, as mulheres levaram ele para a idolatria. A gente sabe o poder que a mulher tem. Todo mundo sabe. Você que é homem sabe, eu sou homem. A mulher, meu filho. Não estou falando isso para... As mulheres nem gostam muito que eu falo isso, não. Às vezes eu falei isso para me bater, mas eu tenho um ditado que diz que nem o diabo pode com a mulher. Mas, assim, no bom sentido, que a mulher ela consegue o que ela quer do homem. Tá? Então, você vê o que as mulheres fizeram com Salomão, levou ele para a idolatria. Olha o que a Eva fez com Adão. As mulheres vão me bater, mas tá bom. Então, mas também nós não conseguimos viver sem elas. Né? Então, eu estou fazendo média com as mulheres. Então, onde eu estava? Eu falo das mulheres, já até me perdi, agora voltei. Então, os judeus tinham muito medo que eles se casassem com pessoas de outras tribos, de outras religiões. Então, Abraão pede que Isaac escolha uma mulher da sua parente. Então, conta aqui no capítulo 24 como que Isaac encontra a sua futura esposa, que se chamava Rebeca, ok? Então, depois você pode ler aí, tá? No capítulo 24, que Isaac ele encontra aí a sua esposa Rebeca, ok? E ele acaba casando com ela, ok? Então, depois você pode ler aí no capítulo 24, tá? E Abraão fica muito feliz com isso, que Isaac, né, conseguiu lá uma parente sua para ser a esposa de seu filho Isaac, ok? E no capítulo 25 fala da morte de Abraão. Então, aqui, no capítulo 25, fala que, infelizmente, Abraão vem a falecer, ok? Tem um texto muito bonito aqui de Gênesis 24, onde pergunta se Rebeca quer acompanhar Isaac, e ela fala que sim, né? Então, um texto muito bonito aqui no Gênesis 24, mas eu não vou ler não, porque depois, se vocês quiserem ali, você pode ler aí. Então, no final aqui do capítulo 24, diz que Isaac, então, introduziu Rebeca na tenda de sua mãe Sarai, e ele a tomou e ela se tornou sua mulher. Tá? E ele a amou. Isaac se consolou da morte de sua mãe. Olha que bonito, né? Então, viu? Então, ele perdeu a mãe dele, Sara, que tinha morrido, mas ele acabou encontrando uma boa mulher que acabou substituindo a dor que ele estava sentindo pela morte da mãe. Viu a importância que tem uma boa esposa? Diz lá o livro de Provérbios, né? Aquele que encontrou uma grande mulher é um tesouro. Então, por causa disso, olha aí. Então, ele perdeu a mãe
e acabando a mulher ficou, entre aspas, né, no lugar da mãe, né, e ele se consolou da perda da mãe. Então, muito bonito esse texto de Gênesis 24, no versículo 66 em diante. Aí aqui fala da morte de Abraão, no capítulo 25, ok? Que ele faleceu, e os seus filhos, Isaque e Ismael, sepultaram ele lá junto com a sua esposa, Sara, ok? E depois fala da descendência de Ismael, que eu já expliquei, que são os ismaelitas, que depois são os muçulmanos, os árabes, né, ou palestinos, que a gente vê lá, em constante briga lá com os judeus, tá bom? Então, gente, eu vou parando por aqui, tá? Por quê? Porque na próxima aula, então, nós encerramos Abraão, ok? Então, terminamos com a morte de Abraão, no capítulo 25, ok? Então, na próxima aula, nós vamos continuar no livro do Gênesis. Então, agora nós vamos para Isaque e Jacó, tá bom? Então, eu estou lendo aqui, agora começa o ciclo de Isaque e de Jacó. Então, nós vamos ver na próxima aula sobre estudo bíblico o nascimento de Esaú e Jacó, né? Esaú cede o seu direito de primogênito. O que quer dizer isso? Tudo nós vamos ver na aula passada, com a graça de Deus, tá? Jacó, Isaque, que abençoa Jacó no lugar de Esaú. Por quê? Por que aconteceu isso? Então, nós vamos, se Deus quiser, então, meditar esses textos na próxima aula, com a graça de Deus. Tá? Então, nós terminamos Abraão. Na próxima aula, então, nós vamos, então, começar em Isaque e também Jacó. Tá? Ainda tem José também. Tá? O Gênesis são 50 capítulos, gente. Então, a gente ainda vai demorar um pouquinho. Também não adianta a gente correr, ok? Você vê que eu não estou pegando texto por texto. Não, eu estou escolhendo aqueles textos mais importantes, ok? Para poder a gente analisar aqui aqueles textos que a igreja considera, né, mais importantes da Bíblia. Porque aqueles textos de genealogia, aquelas coisas todas, não precisa da gente parar muito naquilo, não, ok? Aquilo ali é só mesmo para a gente ter um conhecimento mesmo, mas não precisa da gente poder debater aqui, tá? Então, espero que vocês tenham gostado, que vocês continuem aí no canal, ok? E, se Deus quiser, a gente ainda vai poder estudar ainda bastante tempo, com a graça de Deus. Rezem, tá? Para que Deus nos dê ainda muita vida e saúde. Nós estamos só no primeiro livro da Bíblia, são 73 livros. Vocês vão aguentar me acompanhar? Espero que sim. Tá? Então, você que é católico, nunca pôde fazer um curso bíblico, um estudo bíblico, você tem um curso bíblico de graça pela internet, não precisa nem sair de casa. Passe para outras pessoas, ok? Convide outras pessoas, você que é católico, que nunca pôde estudar a Bíblia, aproveite, mande, tá? Para outras pessoas que queiram aí acompanhar, porque, gente, é a palavra de Deus, ok? Então, vamos e outra, você que é catequista, a igreja pede para que a gente estude a Sagrada Escritura, estude o catecismo, para a gente poder não falar besteira para as nossas crianças e para os nossos adultos. Nós temos uma responsabilidade, gente, muito grande, porque eles nos perguntam, tá? Assim como a gente tem dúvidas, criança, então, eu estou falando que eu tenho já sobrinhos que já me fazem perguntas sobre religião. Eu tenho uma sobrinha de 9 anos que já me questiona, ela está na catequese, e às vezes ela chega e me faz perguntas. Então, quer dizer, e se eu não souber responder? Vai ser uma vergonha para mim. Então, você que tem filho, você que tem pessoas aí, né, crianças, então você já leva para a igreja, mas você também tem que fazer a sua parte. A igreja já faz a parte dela, né, na catequese, mas a igreja ensina que em casa é a primeira evangelização. Então, você que tem filho, comece a ensinar os seus filhos. Agora, como é que você vai ensinar o seu filho se você não sabe? Agora, tem que ensinar o correto, tá? Então, principalmente criança, jovem, eles têm muita dificuldade para entender, principalmente o Antigo Testamento. Por exemplo, esse texto que eu interpretei aqui hoje, que a igreja interpretou, é muito complicado, é muito difícil. Tá? Então, se a gente não tiver um certo conhecimento, tá? A gente pode até achar que Deus realmente faz o mal, que Deus até manda matar essas coisas, e não é nada disso. Tá? Nós não cremos nesse atributo de Deus. Amém?
Nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos.